Olá, galera da Arsenal Brasil, Chelsea 2, Arsenal 2. Em um jogo que eu não sei muito bem como é que a gente fez dois. Assim, jogamos muito, muito mal. É, uma atuação do Arsenal assim, extremamente complicada em vários níveis. A gente vai tentar entrar em um pouco mais de detalhe ao longo desse vídeo, mas ao menos salvamos um resultado minimamente satisfatório diante das circunstâncias, certamente. Mas em geral, um ponto contra o Chelsea fora de casa não é o fim do mundo, digamos assim. Vamos lá. Começar pelos times. Chamou muita atenção o Ramsdale não estar nem no banco hoje, mas ele não foi cortado do jogo, gente. O filho dele nasceu hoje de manhã, ele foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filhinho dele e tal. Para quem não sabe, tem toda uma questão aí também. Primeiro que ele teria esse direito de qualquer jeito, eu acho que é uma questão importante da vida de uma pessoa, o nascimento de um filho. Mas acho que no caso dele em especial, porque ele e a esposa passaram por um aborto espontâneo dela no final da temporada passada e tudo mais, enfim. Foi um processo difícil, né, até chegar nisso. Eu acho que ele tem direito à sua privacidade, à sua vida privada, e eu desejo muita saúde para a criança, para a família e tudo mais. Então, assim, em primeiro lugar, ele não estava jogando por causa disso. Ele não estava no banco por causa disso. Antes que perguntem e fiquem preocupados com conspirações sem sentido. Em segundo lugar, o Vieira também não estava no banco por uma questão física. Eu tinha visto flutuando assim, tipo, na quinta de noite já, que o Vieira estava machucado, era dúvida para o jogo. Não foi para o jogo, não foi nem para o banco. Então parece que é físico a questão do Vieira. E depois a gente veria durante o jogo que provavelmente era físico mesmo, porque o Partey parecia que estava no banco só para corpo presente também, né? Porque a gente precisava dele claramente, e ele não entrou em nenhum momento. Então tudo me faz crer que ele estava, digamos assim, ali num caso de emergência muito específico para jogar 20 minutinhos no final, 15 minutinhos talvez, ele talvez não tivesse nenhuma condição de jogo mesmo. A gente tenha deixado ali só para fazer número porque não tinha quem convocar para a partida. Isso também é possível. Então, como o Partey estava no banco e sequer entrou em campo, a gente pode presumir que quem jogou ali foi o Jorginho, né? E aí, não deu certo, né? O que aconteceu? Eu acho que o nosso time foi a campo, né, com Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Jorginho, Rice e Odegaard, Jesus, Martinelli, Saka, que teoricamente é um dos melhores times que a gente pode colocar em campo, mas o jogo não funcionou. A gente começou errando muito espaço, o time muito, muito displicente, pouco concentrado. É assim, não, é muito difícil tentar entender o que acontece em certas partidas com o Arsenal, que a gente parece que a gente entra em campo muito desconectado. É como se os jogadores não se conhecessem por 5 minutos, assim, é uma coisa muito estranha. Isso tem acontecido com alguma frequência e preocupa. Então, assim, não sei o que aconteceu, mas também é muito difícil especular sobre esse tipo de coisa, né? O que a gente sabe, o que a gente viu em campo, um início de atuação muito complicado. O problema não é que a gente estava sendo dominado pelo Chelsea porque eles estavam jogando muito bem. O problema é que a gente estava errando muito passe, estava convidando muito o Chelsea a nos pressionar, né? Isso nunca é bom sinal, assim. O Zinchenko numa partida tenebrosa, tenebrosa do Zinchenko. Jorginho muito mal, Odegaard muito mal. Então, digamos assim, a nossa segurança técnica estava muito comprometida desde o começo. E nenhum desses jogadores jogou bem em nenhum momento da partida. Assim. Eles vão saindo conforme a partida vai se desenvolvendo, né? Exceto o Jorginho que joga. Perdão. O Jorginho joga os 90 minutos, que é um grande indicador que o Partey não tinha nenhuma condição de jogo. Mas. Não, o Jorginho saiu por entrar o Smith Rowe, desculpa. Mas assim, a gente teve que fazer uma mudança do balanço tático para poder tirar ele de campo. Então é sinal de que o Partey não tinha condição de jogo. Então, assim, o que o Chelsea fez bem? O Chelsea fez bem o seguinte, e eu acho que foi isso que tirou a gente de ritmo, não é a primeira vez,
E não é a primeira vez que times do Pochettino têm muito sucesso com o Arsenal fazendo isso. Você pega os melhores jogadores do Arsenal e você pede para os seus jogadores ficarem muito colados nele, segurando camisa, segurando blusa, desde antes da bola chegar. E quando eles vão estar de costas, vão passar de volta para trás, você dá no calcanhar dele. O primeiro lance de jogo que o Saka recebe a bola, ele toma uma bica no calcanhar do Cucurella, o juiz não marca nada, Saka cai, a jogada segue, ele fica puto, e aí a bola rola para outro lado e faz a mesma coisa com o Martinelli. E aí, 3 minutos depois, ainda nos primeiros 10 minutos de jogo, o Cole Palmer dá uma entrada no Gabriel Jesus. Sem a bola, pisando, por trás, e não é expulso. Nem o VAR é chamado para tentar avaliar se é um cartão vermelho. Eu diria que é a segunda vez em 2 jogos que tem uma pelo menos um lance muito próximo de expulsão, muito suspeito de expulsão, que poderia nos favorecer bastante e que é avaliado que é do jogo. É um padrão que me preocupa, porque da última vez que isso aconteceu, da última vez que o Arsenal foi bom, lá em 2007, 2008, foi assim que afundaram o Arsenal, né? Quebrando os nossos jogadores, né? Arrancando a perna do Eduardo da Silva, literalmente. Para quem não sabe, ele ficou preso, a perna dele estava presa só pela pele naquele lance, então ele tecnicamente estava perneta naquele momento. O Diaby, enfim, muitas lesões de impacto. O próprio Ramsey, que quebrou a perna, teve sua perna quebrada alguns anos depois. Parece que é uma tática recorrente com o Arsenal e é sempre permitida, né? É muito curioso. É um padrão histórico que se repete, é uma doideira. É de fato uma coisa meio difícil de entender, assim. Então, assim, eu queria deixar claro que o Pochettino faz isso sempre. O Arsenal é um time com quem se permite que faça muito isso. Isso aconteceu. Cole Palmer, que fez o gol de pênalti, não deveria estar em campo para poder converter aquele pênalti, já devia ter sido expulso. E o Thiago Silva também não deveria ter terminado aquela partida, porque ele deu uma entrada muito dura no Martinelli no primeiro jogo, no primeiro tempo, com os 2 pés fora do chão. Carrinho com os 2 pés fora do chão, que você pega o adversário, é cartão amarelo. Pode olhar aí na indicação da FIFA para marcações. E depois ele toma um cartão amarelo merecido, minutos depois. Então seria o segundo amarelo, ele teria expulso. Então, era pra gente ter passado o primeiro tempo com 2 a mais. E isso me irrita muito, e é chato ter que falar sobre isso, mas eu achei que foi assim. Isso era a tática fundamental do Chelsea para nos tirar do prumo. Bater muito nos nossos jogadores. E deixar sempre um pé, deixar sempre um pé, deixar sempre um pé. Enfim, dito isso, a gente não foi bem. A gente não pode. Se a gente sabe que essa é uma tática que vai ser usada muito contra a gente tem que pensar em alguma coisa para lidar com isso. E, enfim, não foi bom. E aí, vamos falar do lance do pênalti. Assim, eu entendo porque foi marcado. E eu acho que a regra do pênalti é muito complicada. Porque, assim, já que a gente tá fazendo tudo em slow motion, 5 ângulos e tudo mais, poxa, vamos fazer o seguinte: traça a trajetória da bola. E aí é pênalti se ela tiver direção do gol, pelo menos, porque a bola estava completamente torta. A bola só pega no braço do Saliba porque a bola não ia para lugar nenhum. Ele não corta o caminho da bola para o gol. E obviamente não foi intencional, ele estava tentando cabecear, ele faz aquele movimento de tipo, ajeitar a coluna para fazer a força para frente, quando ele está fazendo assim, a bola pega no braço dele. E é pênalti, tudo bem, estava fora do corpo, essa é a regra estranha. Ou faz todo toque de mão é pênalti, acabou, a gente não discute mais. Ou você cria um sistema muito sofisticado para eliminar a questão da intenção do jogador e criar uma coisa objetiva de está indo pro gol, não está indo pro gol, sei lá. Porque essa subjetividade do e a mão tá mais ou menos assim, mas se a mão tivesse assim, aí se fosse assim, não tenho, eu acho que isso não funciona. E o futebol acaba alienando a pessoa que gosta do futebol mesmo, não sabe mais a regra, né? Não sei, a gente não sabe mais direito o que é um impedimento, o que é uma mão na bola.
porque a regra muda de 4 em 4 meses, e aí tem que ter, sei lá, um comentário de arbitragem para ficar lendo caderninho de regra. Ah, mudou 10 minutos atrás, espera aí aqui. Muito chato isso, não tem a menor paciência. O pênalti, enfim, bem convertido. E a gente continuou jogando muito mal. O Chelsea deu espaço pra gente, deu a bola pra gente, e a gente não conseguiu fazer nada com isso. E aí, em grande parte, toda a bola, a hora que a bola chegava no Odegaard, ele destruía a jogada. Assim, o que o Odegaard foi em campo hoje foi um negócio horroroso. E o Rice mostrou as suas limitações ofensivas, né? Teve alguns lances que a bola caiu nele, que ele poderia ter feito melhor, e, enfim. Não é exatamente a dele, tudo bem. Tava jogando hoje ali até por mais por uma questão de disputar aquele meio-campo, mas a gente disputou o meio-campo de forma muito ruim. Porque toda vez que a gente ganhava o meio-campo, a gente ganhava a bola parava no pé do nosso articulador, que estava muito mal em campo, e ele começava a driblar para trás ou errava um passe básico. Enfim, eu acho que muito do nosso time não ter funcionado nos primeiros 60, 70 minutos de jogo tem a ver com uma atuação horrível do Odegaard. Horrível. E não é a primeira vez, e mais importante, não é a primeira vez em jogos pós-data FIFA, né? Ele talvez seja o jogador que mais sente a data FIFA, assim, em geral. Ele é geralmente horrível em campo. Eu nunca começaria com ele pós-data FIFA, porque ele é sempre o pior em campo. É um padrão histórico dele, né, na camisa do Arsenal, desde que a gente contratou ele. Enfim. Mas também não jogou grande coisa contra o City e tal, mas pelo menos teve um papel tático interessante naquela partida. Hoje ele não teve papel absolutamente nenhum. Ele foi um jogador pro Chelsea. No começo do segundo tempo, eu não sei se a gente reagiria com as instruções do intervalo, com a saída do Zinchenko pro Tomiasso, que o Zinchenko estava horrível, amarelado contra o Sterling, tinha que sair, não tem o que fazer. O Tomiasso jogou direitinho, fez o que se pede do Tomiasso. É, mas a gente tomou o segundo gol num lance, na minha opinião, absolutamente fortuito. O Mudryk não tentou chutar. O Mudryk tentou cruzar, a bola pegou torta e entrou. A gente já viu isso acontecer milhares de vezes. Mas, como foi no Raya, vai reacender o debate sobre quem deveria ser o goleiro do Arsenal. Hoje, obviamente, devia ser o Raya, né? Porque se não fosse o Raya, seria o Kalhain. Então, não dá para dizer que hoje poderia ser um outro goleiro. Não havia essa opção, porque eu falei lá no começo do vídeo, o Ramsey não estava disponível. Então, hoje seria o Raya de qualquer jeito. Ponto. Eu vou te falar que o passe que ele dá no pé do Palmer, eu acho, um pouco depois do segundo gol, é muito pior do que o gol. O gol é um lance que ele tá pensando no cruzamento, tá pensando na linha de cruzamento, de cortar a linha de cruzamento, e a bola vai para o caminho que ele não esperava. Eu acho que o goleiro ele tem que pensar sempre no que é o mais provável, não na coisa que ele tem que evitar para que, se caso aconteça em 1 milhão, não vai ficar feio para ele. Isso é uma forma um pouco autocentrada de jogar, né? Você pensa assim, só quero que ninguém ache que eu sou ruim, então eu vou fazer coisas que não vão ser obviamente erradas. Então, assim, não tem nenhum problema com o gol. Eu acho que aquelas coisas horríveis que acontecem no futebol, às vezes, enfim, é da vida. Eu vou falar também do nosso gol da recuperação, que também acho que foi um lance super da vida. Um passe solto mas assim, que o Rice teve que acertar um chute perfeito. O Rice teve muito mérito para capitalizar naquele erro do Sanchez. E nesse caso, o Raya, eu não sei, eu não sinceramente não considero o gol do Chelsea um erro do Raya. Mas a forma como ele reagiu àquilo, ele passou uns 15 minutos em campo completamente desestabilizado, errou coisas muito básicas com os pés. Né? Como goleiro, ele não comprometeu, não ficou batendo roupa nem nada disso, mas com os pés estava muito inseguro. E aí chega a questão que eu quero falar. Já tinha falado isso no pós-jogo contra o Tottenham, se vocês podem ver lá. Então, não é uma novidade. Eu acho que o Raya está sentindo demais o upgrade na vida dele. Demais, demais, assim. Ele não está se lidando bem com jogar num time do tamanho do Arsenal. Não está lidando bem. Talvez ele não tenha cabeça para isso mesmo. Acontece. E a questão é, o Arteta parece decidido
que ele está disposto a lidar com o backlash, que é jogar com um goleiro inseguro, em detrimento do que ele faz. Mas aí ele pode chegar a um ponto que ele está tão inseguro que ele não consegue mais fazer nada e ele tem que ser trocado. De qualquer forma, me parece que a gente está num momento que tem dois caminhos possíveis para o gol do Arsenal. Não até o final da temporada. Até o final da temporada o Ramsdale pode voltar contra o Sevilha e nunca mais sair do gol. E, enfim. E é isso. Mas o para a temporada que vem, eu acho que tem dois caminhos possíveis. Ou o Raya se assenta no Arsenal e fica, ou a gente não vai comprar ele, a gente não precisa, né, comprá-lo, e a gente vai vender o Ramsdale. Esse é meu palpite. A gente vai trazer outro goleiro. Porque o que a gente está buscando é um goleiro que seja tão competente com os pés como qualquer jogador de linha, que ele consiga se incorporar à linha defensiva com a bola, que a gente consiga abrir o zagueiro como se fosse um lateral, inverter o lateral para dentro e sair com um bloco de 6 atrás e se tornar muito mais resiliente à pressão e progredir de forma mais eficiente e atrair o adversário de forma mais eficiente para fazer uma transição rápida. Isso não vai mudar. É o caminho do futebol. E eu acho que pensar de forma reacionária, no sentido de, goleiro bom tem que ser com a mão, goleiro com pé é um detalhe. Não é um detalhe. Não é um detalhe. Entenda. No nível que se joga na Premier League, no topo do futebol europeu, a forma como os times são compactados e treinados para pressionar, se você não tiver um cara extra com a bola, você não consegue superar times bem armados para pressionar. Assim, essa foi a invenção para desmontar aqueles estilos super agressivos de pressão que o Klopp e outros técnicos alemães introduziram no começo da década passada. Se você não consegue entender esse duelo de armas do futebol, você vai ter uma dificuldade muito grande para começar a apreciar o jogo, porque o jogo vai começar a ir para um lugar muito diferente do que você quer ver e você vai começar a ficar muito incomodado. Então eu recomendo buscar um pouco de conhecimento mesmo, não é sacanagem assim. Enfim, é uma questão importante. Isso não é uma defesa exatamente do Raya. Me parece muito curioso que as pessoas acham que eu tenho algum tipo de adoração pelo Raya. Eu falei, eu adoro o Ramsdale, cara. Eu acho uma pena que ele não consiga segurar é, o padrão necessário para ser goleiro do Arsenal. Porque com as mãos ele não é um goleiro espetacular. Ele foi muito bem em alguns grandes jogos, mas a questão fundamental é, quando você olha para os números dele, você vê que o percentual de defesas dele não é grande coisa. A forma, quando você joga o X, o expected goals contra ele, né? Ele tem números medianos, ele com o pé não faz nada demais. Então eu acho que eu não achava que era um problema quando o Raya veio, mas desde que foi jogada uma luz sobre isso, eu entendi o que o clube fez e eu entendo porque eles veem isso como um problema. E eu não estou dizendo que o Raya é a solução, mas definitivamente o Ramsdale não é a solução. E eu acho que, por mais que a gente goste de jogadores, tem que aceitar às vezes essas coisas, assim. Eu adorava o Bellerin, mas não adiantava ficar insistindo que o Bellerin, pós lesões de joelho, era um jogador que podia jogar no Arsenal, porque não tinha condição. Não tinha condição nenhuma. E eu vou fazer o quê? Vou ficar insistindo contra uma coisa que não é real? Enfim, não acho produtivo. Dito isso, a gente não melhorou em nenhum momento do jogo. Assim. O Sanchez deu um passe solto, o Rice acertou um chute maravilhoso. Todos os méritos daquele lance vão pro Rice, porque ele leu o passe solto, que não foi assim uma entregada na cabeça de área, a bola estava a uns 30 metros do gol. Ele pegou de primeira, no canto, mesmo se o goleiro tivesse reagido, ele não conseguiria chegar naquela bola. O Rice fez um lance espetacular. Todos os méritos pro Rice. Todos os méritos pro Rice. E o Chelsea sentiu demais aquele gol. Sentiu demais aquele gol. A gente conseguiu pressionar. A gente empatou o jogo com uma boa jogada do Saka, né? Que o Saka corta para dentro. E aí você vê na câmera aberta que o Trossard ele tá se fingindo de morto. Eu evito falar a palavra nos vídeos, não vou falar, mas tem um ditado aí de se fingir de morto
pra pegar o coveiro, não é isso? Alguma coisa assim. Ele fica meio se fingindo de morto, e aí o Malo Augusto esquece dele. Ele vai, ele vai para dentro para ajudar o Thiago Silva, porque o Thiago Silva é um cara, é um senhor de idade e tal, precisa de ajuda. Não, não é sacanagem. Se não botar gente com pace ao redor dele, ele fica muito exposto. E ele não é muito bom pelo alto, né? O Thiago Silva é um jogador que tem algumas deficiências históricas pelo alto. Quando fica nervoso dá cortada de vôlei, em vários lances da seleção a gente já viu isso. Então eu acho que ele vai fechando para ajudar o Thiago Silva e ele esquece do Trossard. E o Trossard fica assim, ele fica assim pro saca. E aí ele corre no espaço e finaliza. E é impressionante como é que o Trossard é letal vindo do banco. E todas as vezes que ele começou jogando pela gente nessa temporada foi horroroso, foi um dos piores em campo. Então acho que a gente tem que manter o Trossard vindo do banco. É, talvez ele tivesse os minutos limitados também, estava voltando de uma lesão muscular, não jogou pela Bélgica na data FIFA. Então eu meio que talvez faça sentido, porque o Nketiah entrou antes dele, por mais que tinham que, enfim. E também jogaram em posições diferentes. Enfim, o Jesus também não jogou grande coisa. Acho que é isso, não tem muita gente que jogou bem, assim. É, o Rice acabou se salvando de uma atuação muito ruim com aquele gol. E o Trossard, de fato, esse jogou bem. Só que depois que a gente empatou, o juiz resolveu que não queria ter mais jogo, né? Porque tudo ele marcava falta o tempo todo, a bola ficar parada, não teve mais jogo. Não teve mais jogo. Teve um lance ridículo que acho que foi uma falta que pendurou, o Raya pendurou para frente. O Havertz tomou uma cama de gato e marcaram falta do Havertz. Tipo, completamente absurdo. Completamente absurdo. Ah, mas é porque ele caiu com o cotovelo em cima do cara. Sim, porque ele tomou uma cama de gato. Então foi falta de quem? O juiz não queria que tivesse jogo, né? Ele tava com medo da gente virar o jogo. E se vai ser bem sincero, a gente tinha as condições para virar esse jogo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, a gente talvez teria virado esse jogo. E teria sido engraçado demais, porque a gente não jogou nada, nada, nada. Mas é isso. Eu não, é bom e ruim não jogar nada e ganhar o jogo, né? E conseguir um resultado, no caso. É bom porque, assim, é sinal de que, assim, o Arsenal é tão bom que mesmo num dia muito ruim, ele consegue um resultado contra um time que eu acho que o Chelsea é um time forte, assim, é um candidato ao top 4. E a gente consegue, mas ao mesmo tempo, se a gente fosse um time tão bom assim, a gente não jogaria tão mal, então é uma coisa de lá e cá, assim. Eu espero que a gente melhore contra o Sevilla. A gente precisa muito ganhar os dois jogos contra o Sevilla na Champions League para a gente ficar confortável na nossa tabela. E talvez não, eu não quero chegar no jogo contra o PSV fora de casa precisando de resultado. Eu quero que a gente possa colocar qualquer time lá, porque depois do jogo contra o PSV a gente tem Brighton e Liverpool em seguida. Então a gente precisa estar com o time bem descansado. É isso, galera. Daqui a pouco tem um outro pré-jogo. A gente talvez expanda no que aconteceu aqui, se for necessário. Mas é isso. Deixa eu botar isso logo no ar. Já tô falando há quase meia hora. Tchau, tchau.